Olá, gente. Dando continuidade ao assunto Sistema de Informações Geográficas, a gente hoje vai falar sobre os dados não gráficos, né? A gente viu que os dados gráficos eles podem ser no formato matricial, também chamado de raster, como por exemplo as imagens de satélite, que são formados por pixels, né, por células de uma matriz. E vimos que esses dados também podem ser representados de forma vetorial, através de pontos, linhas e polígonos. E hoje a gente vai falar sobre esses dados não gráficos, que são os dados que estão contidos nas tabelas, tá? E aí a gente pode falar, por exemplo, dados atributivos, tá? Dados atributivos são aqueles que descrevem um atributo, uma característica, uma qualidade de alguma coisa, de uma feição no caso, tá? Então, esses dados atributivos, eles fornecem informações descritivas sobre as características das feições gráficas. Lembrando que sempre os dados não gráficos, eles vão estar associados ao dado gráfico. Então, se eu tenho a representação de uma bacia hidrográfica lá, um polígono, lá no meu dado gráfico, nos meus dados não gráficos, na minha tabela, nos meus atributos, eu vou ter características referentes àquela bacia, tá? Então, aqui um exemplo, né, que ele dá de atributos. Digamos que a gente tem um arquivo na base de dados gráficos que descreva uma rede de abastecimento de água. Então, uma rede de abastecimento de água, ela vai ser representada normalmente, né, na forma de linhas, tá? E aí vai ter um arquivo de atributos associado a esse dado gráfico, onde vai estar constando lá o nome do sistema adutor, qual é o manancial de captação, o diâmetro da tubulação, a extensão daquela tubulação, né, daquele trecho que está lá, a data de construção do sistema. Então, eu posso colocar vários atributos ali na tabela, tá? Então, aqui é um exemplo de como aparece. Eu vou abrir aqui o QGIS rapidamente, tá, gente? Enquanto a gente... Aqui foi no improviso agora, então... porque aí eu mostro melhor para vocês, tá bom? Então, continuando aqui, né? Aqui a gente tem a parte gráfica, estão vendo? Polígonos. E aqui a gente vai ter a parte descritiva, tá? Então, ó, observem que na forma de uma tabela, aqui ele tem, ó, provavelmente vocês não estão enxergando, porque até para mim tá difícil enxergar, mas aqui tá escrito shape, aí ele diz qual é o shape, se é polígono, se é vetor, ou se é ponto, se é linha, tá? Aí atribui um código, tá certo? Um nome, aqui Vila Matilde, Vila Guilherme, Belém, Brás, aqui provavelmente então são bairros de São Paulo, tá? Essa imagem aqui, tá certo? E tem outras características, tá? Que aí a gente não tá enxergando aqui, mas tem outras características. E esses dados, além dos dados atributivos, né, que são esses dados que descrevem características, eles podem também ser dados alfanuméricos, tá? Então, eles são dados alfanuméricos que eles são geograficamente referenciados. E aí a gente vai ter a descrição de eventos ou fenômenos que acontecem numa localização específica. Eventos ou fenômenos, por exemplo, número de óbitos, tá? É um dado geograficamente referenciado alfanumérico. Não necessariamente é uma característica daquele local, por exemplo, não é uma característica do bairro. Lá na característica do bairro a gente pode descrever população, né? Assim, questão de quantidade de ruas, número de escolas, tudo isso a gente pode descrever. Mas aí os dados alfanuméricos, eles vão descrever eventos, não características do local. Então, óbitos, nascimentos, número de domicílios, tá? E possuem um par de coordenadas. Todo dado geograficamente referenciado, ele precisa ter necessariamente um par de coordenadas associado a ele, tá bom?
E aí esse armazenamento de dados em ambiente SIG, ele se dá, né, através de um banco de dados, onde a gente vai ter, olhando esse exemplo aqui, que está bem melhor de enxergar. A gente tem aqui bacias hidrográficas, tá? Então, a gente tem a bacia do Capibaribe, por exemplo, tá? E aí, aqui na tabela, a gente vai ter os atributos. No caso, esses dados que estão aqui, ó, que ele está mostrando os atributos, são desses pontos, tá certo? Aí, por exemplo, esse ponto aqui que está em amarelo, que é o que está selecionado, é esse que aparece aqui. Então, para esse ponto, ele atribui um código, né? Tem o nome dessa estação, isso é uma estação de monitoramento da qualidade da água, tá? Tem a bacia, a subbacia, tá certo? E tem as coordenadas desse ponto com essa informação, com esse evento aí, tá? Com esse que é a questão da qualidade da água, tá certo? De dados de qualidade. E aí a gente observa que existe uma relação entre o dado gráfico e o dado não gráfico através das coordenadas, porque eu coloquei uma informação a respeito de qualidade da água, tá? Em uma estação de monitoramento, e para isso eu adicionei aqui a localização dessa estação. Localizei ela geograficamente aqui dentro do meu mapinha, e ela tá aqui, ó, dentro dessa subbacia GL1, tá? E aqui a gente tem alguns modelos de dados que podem ser incorporados dentro de um projeto SIG. Então, dentro de um projeto de SIG, a gente pode usar dados de diversas origens. Posso usar arquivos vetoriais, como esse que está sendo mostrado aqui, que é um shapefile, tá? A gente trabalha com arquivo do tipo shapefile. Finalmente consegui pegar a caneta. Quando vocês virem, vixe, como a letra ficou feia. Essa extensão aqui, arquivo .shp, é um arquivo vetorial, tá certo? Lembrando que um arquivo vetorial ele pode ser ponto, linha ou polígono. Se ele estiver com essa extensão shp shapefile, ele necessariamente, obrigatoriamente, será um arquivo vetorial, tá? Aqui um outro modelo de dados que a gente utiliza, né, são as imagens de satélite, que a gente viu lá em sensoriamento remoto. Aqui também é um dado matricial, porém que pode ser convertido para um dado vetorial, tá? Aqui também é um dado que originalmente ele foi um dado matricial e que foi convertido para vetorial. Então, a partir de uma imagem de satélite, foi feito um estudo de uso e ocupação do solo e aí foi feita a vetorização. Esses arquivos de imagem, normalmente eles têm a extensão .tif ou ainda .img. Se o teu arquivo está em formato .tif, você já sabe que ele não vai, que ele é uma imagem e que ele é um dado matricial. Outra coisa que é importante vocês saberem é que um dado em TIFF, ele não abre com um programa comum, tá certo? Nenhum dado desses aqui, ele abre com um programa comum. Então, só para a gente concluir, né? Aqui é um modelo de elevação, tá? São curvas de nível. Também é obtido a partir do SRTM, né? Outro modelo digital de elevação. E também são dados de imagem que pode estar em TIFF ou IMG. Vou já abrir para vocês, tá? E aí, como é que se organiza esse banco de dados, né? Os dados que são não gráficos, né? Os dados descritivos, a gente organiza eles através de tabelas, né? E aí, cada linha corresponde a uma ocorrência e cada coluna corresponde a uma característica. Então, só voltando aqui, ó. Cada linha vai corresponder a uma ocorrência. Então, aqui corresponde a estação Canal de Santa, provavelmente Canal de Santa Cruz, tá? Vila Araripe, ponto da BR-101, indústria tal, ponto de Igaraçu, Abreu e Lima. Então, cada linha
tabela é uma ocorrência. E em cada coluna vai ter uma característica. Então, aqui tem a coluna código, nome, bacia, subbacia, localização, altitude, latitude, longitude e mais que quiser colocar. Se eu quiser adicionar uma coluna aqui com mais uma informação, professor, eu quero colocar informação de estado de conservação, posso? Pode. Estado de conservação, crio uma coluna e vou adicionar os dados, tá bom, tá ruim, tá quebrado, tá com defeito, tá em ótimo estado, precisando de manutenção e coloco lá qual é a característica que tá, né? Para adicionar linhas, eu não consigo. Eu teria que ter mais um dado gráfico aqui, tá certo? Então, eu teria que modificar no dado gráfico. Se eu tenho mais pontos aqui nos meus dados gráficos, por exemplo, aí a linha vai aparecer automaticamente aqui. Então, linhas, a quantidade de linhas que vai ter aqui vai ser exatamente igual à quantidade de feições que tem aqui nos meus dados gráficos. A quantidade de atributos pode variar, eu posso ter quantos atributos eu quiser, tá? Já os dados gráficos, eles são organizados em forma de planos de informações, são chamados camadas, né? Layers, tá? Então, cada camada, ela é um conjunto de feições homogêneas que estão relacionadas às outras através de um sistema de coordenadas comuns. O que são feições, né? De novo, voltei para cá, ó. Essas bacias aqui, ó, uma bacia é uma feição, tá? A feição da bacia GL1, feição da bacia GL2, feição da bacia do Capibaribe. Todas essas feições, elas estão na mesma camada, que é a camada que tá aqui, ó, bacias. Essa camada bacias, ela tem todas essas feições que representam bacias hidrográficas dentro do estado de Pernambuco, tá? E aí, mais ou menos, né, como a gente organiza, né, essas camadas, tá? Então, você pode ter diversas camadas onde você vai ter o uso do solo, tipo do solo, topografia, geologia. Quando essas camadas, elas se unem, elas se sobrepõem, elas nos dão a informação da realidade. Então, basicamente, o que a gente faz no SIG é a gente pegar cada elemento, cada aspecto, né, da realidade da superfície terrestre e organizar em camadas, né? Quero aqui só as bacias hidrográficas, quero aqui só a parte de solos, quero aqui a parte de uso e ocupação do solo. Subdivido em várias camadas para eu analisá-las individualmente e posso reuni-las e analisá-las conjuntamente. Logicamente, gente, que não vai ser assim, eu vou colocar uma em cima da outra, que nem tá aqui, vai aparecer a imagem. Não é isso que acontece, tá? Mas não aparece a imagem, mas aparece a informação. E aí vai muito da nossa experiência, do nosso conhecimento em fazer essas análises, tá bom? O banco de dados gráficos e não gráficos, ele se liga através de um código, né? Então, como é que aqui a gente tem, né, os atributos, a vazão, área, tipo de solo, população, irrigação, para cada um desses elementos. Como é que ele sabe qual é qual? Através desse identificador, tá? É um código identificador que a gente chama de chave primária. Então, vai ter aqui, né, a coluna do código identificador. Aqui está colocado como subbacia, né, com essa numeração aqui, que é a mesma numeração daqui. Então, ele sabe que o que tem 1 na tabela é o que tem 1 aqui nos dados gráficos, tá? Então, toda tabela, ela automaticamente ela vai gerar um identificador. Digamos, por exemplo, que você tenha uma tabela de pontos que a gente pode criar e inserir, tá certo? Então, eu vou ter aqui uma tabela de pontos, ponto A. E quais são os dados que eu vou colocar? Vou colocar aqui latitude e longitude, tá? E ponto B. Criei essa planilhazinha lá no Excel. Coloquei aqui os dados de latitude do ponto A, coloquei os dados de longitude do ponto B. Posso colocar essa planilha dentro do SIG e ele vai me criar um arquivo de pontos que nem esse daqui, tá? Ó. Só que aí eu só vou colocar só o nome, né? Ponto A,
e latitude e longitude. Não coloquei nenhuma informação dessa, tá? Aí ele me cria um arquivo de pontos que nem esse aqui. E aí, automaticamente, quando eu for colocar no SIG, ele vai me dizer, tem que criar uma coluna de geocódigo. Ele automaticamente vai criar. Então, quando você colocar lá no SIG e abrir essa tabela lá, você vai ver que ele criou automaticamente uma coluna aqui com código. Justamente que é essa chave primária, esse identificador, que é para relacionar a informação que está contida na tabela com a informação gráfica que vai aparecer lá, tá certo? Mas não se preocupem com isso, que isso o programa ele faz naturalmente, mas é importante que a gente saiba disso assim, porque se tiver errado algum dos códigos, ele vai dar informação referente a uma feição errada da que a gente está esperando, tá?